Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Nós vamos continuar a palavra do primeiro culto. Então, você que não teve no primeiro culto, assiste depois na internet para a gente continuar. Essa aqui é uma segunda mensagem. Nós vamos dar sequência. Primeiro capítulo de Samuel, capítulo 17, versículo 12. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Ele tinha 8 filhos, e nos dias de Saul, era este um homem já velho e adiantado na idade entre todos os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes desses seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e o terceiro chamava-se Samá. Era Davi o menor. Repete comigo: menor. Mais forte: menor. Uma coisa que eu percebo na Bíblia é que Deus não gosta de começar grande, não gosta de usar quem já está dando certo. Ele pega sempre o menor. Quando ele chama Gideão, Gideão fala: eu sou o mais pobre. Eu falei: então, eu adoro usar o mais pobre. Eu adoro usar aquele que não tem condição. Eu adoro usar aquele que não acha que é capaz. Eu adoro usar o menor, porque Deus confia coisas grandes a pequenas pessoas, para que o nome dele seja glorificado. Para ninguém tenha o risco de dizer: tudo bem que Deus me ajudou, mas eu sou bom, né? Então ele já começa a chamar os improváveis. Não, esse aqui tem tudo para dar errado, vou chamar e vou mostrar que comigo dá certo. Essa aqui tem tudo para se perder na vida, eu vou chamar e vou mostrar que comigo, quem tinha tudo para se perder, se acha. Davi sendo o menor e os 3 maiores seguiram a Saul. Versículo 15. Davi, porém, ia e voltava a Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Vou repetir esse versículo. Davi, porém, ia e voltava a Saul. Quem assistiu a primeira mensagem, a mensagem da manhã, se você não assistiu, assista na internet. Eu expliquei que Davi entrou pela primeira vez no palácio para tocar harpa. Então, quando a Bíblia diz que Davi ia e voltava a Saul, e ele voltava para quê? Para apacentar as ovelhas do seu? Ele ia no palácio, tocava a harpa, que era a habilidade que ele tinha na época, tocava a harpa, acalmava Saul, que Saul ficava perturbado por causa de um espírito que o atingia, um espírito mau da parte do Senhor, e ele rapidamente acabava, guardava o instrumento e voltava para as suas obrigações do dia. Isso quer dizer que Davi tinha consciência que nem tudo que você faz tem recompensa imediata. Porque tem gente que tocou, por exemplo, o tecladista está tocando ali e ele fala assim: poxa, fui chamado para tocar no domingo, então quer dizer que minha vida agora vai mudar. Olha quanta gente me assistindo, estou tocando na presença dos reis da terra. E amanhã ele tem que ir para o trabalho normal. Se é numa borracharia, ele vai ter que ficar fazendo negócio do pneu. Se é limpar uma casa, ele vai ter que limpar a casa. Ele vai ter que voltar para a vida normal, para o cotidiano. Isso atinge muitas pessoas, quando parece que você está sendo usado numa coisa, mas tem que voltar para a sua normalidade outra hora. Davi tinha essa consciência, porque ele ia, tocava para o rei de Israel, tocava a harpa, acalmava, resolvia um problema para o rei e voltava para a sua vida ordinária. Voltava a fazer o que ele já fazia. Voltava a fazer o que não dava luxo, não dava dinheiro, não dava a liberdade que ele precisava. E deve ser muito difícil você estar num lugar muito bom no dia e ter que voltar para a sua realidade no outro. Quem está entendendo? Mas ele ia e voltava. Se você não tiver a habilidade de ir para alguns lugares, mas saber voltar para onde Deus ainda está te treinando. Porque Davi, quando assume Israel, Deus fala para ele: eu escolhi você, porque Israel precisa de um pastor. Você será a lâmpada de Israel, você será pastor de Israel. Então,
o que ele achava que era humilhação cuidar de ovelha era treinamento para ele pastorear pessoas. Por isso que se você se deslumbrar com pequenas pistas do destino que Deus dá para você, você não quer voltar para o lugar do treinamento. E se você não volta para o lugar do treinamento, você abre mão de tudo aquilo que está por vir, porque Deus só entrega quando você está preparado. Deixa eu te falar, Deus nos chama de filhos, não é isso? Sabe quando Ele começou a nos chamar de filho? Alguém sabe, teologicamente falando? Quando é que Deus se torna nosso pai? Porque no Velho Testamento Ele era Senhor dos Exércitos, Jeová, general de guerra, o grande eu sou. Era só coisa altíssima, era alta patente. Depois de Jesus ele fala o seguinte: olha, agora eu vou definir um título só, você só precisa me chamar de uma coisa, e esse título vai englobar todas as outras coisas que eu sou também. E o apóstolo Paulo, em suas 13 cartas, começa dizendo: Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele define: olha, se você quer entender o meu relacionamento contigo, você precisa entender o relacionamento do filho com o pai, de um pai com o filho. É por isso que o inimigo das nossas almas, Satanás, tenta atingir tanto a paternidade, tenta tirar tantos pais de casa, tenta fazer o pai ser ausente, não cumprir com as suas obrigações, não amar, não educar, não dar destino para os seus filhos, porque isso atinge diretamente a forma como as pessoas enxergam Deus. Então, como eu tive um bom pai, e tenho ainda, é mais fácil para eu entender o relacionamento de um ser humano com Deus. Porque meu pai o tempo todo tenta me proteger, então eu falo: entendi, Deus o tempo todo me protege. O meu pai, quando está na frente dos outros, fala: não, meu filho, rapaz, meu filho você tem que ver meu filho pregando, tá? Meu pai é meu divulgador, fica dando meu livro. Você já leu o livro do meu filho? Não, por favor, toma esse livro aqui e tudo. Então, eu começo a entender melhor o amor de Deus, porque eu tendo um bom relacionamento com meu pai, eu consigo entender como é. E quem não tem? Quem teve um pai abusador? Quem teve um pai ausente? Um pai que não pagou pensão e você ficou sem comer dias? Quem teve um pai que simplesmente resolveu abandonar a família e seguir a vida a troco de nada? É difícil. É difícil você entender a bondade e a misericórdia do Pai eterno, do Pai das luzes, do Pai celestial, quando você não tem referências. Por que Abraão foi chamado pai da fé? Porque ele acreditou quando não tinha referência para acreditar. Hoje dizer que a gente acredita é fácil. Tem Bíblia, tem um monte de testemunho, tem culto, tem... E acreditar quando ninguém é referência, ninguém te falou antes. Eu já escutei a mesma voz: pode ir que é Deus. Então, sem referência a gente perde rumo. Sem referência a gente fica sem norte. Então o inimigo ele tenta atingir essa figura paterna justamente para a gente não entender o relacionamento de Deus com a gente. Mas uma coisa que eu percebo é que um pai o tempo todo ele fica tentando justamente dar direção para o filho. Ele fica tentando o tempo todo guiar o filho. Você vê que Davi, ele foi colocado como pastor em Israel depois que foi treinado para isso. O meu filho, eu tenho 4 filhos. Você imagina? Quando a gente morava aqui nos Estados Unidos há anos atrás, a gente era feliz e não sabia, porque no Brasil é muito difícil achar os carros de 8 lugares, né? Então tem 4 filhos, sogra, papagaio, cachorro. Sai 2, sai caravana para ir para a igreja lá de casa. Kombi, carro auxiliar, para caber todo mundo. E com 4 filhos eu entendi uma coisa. Eu amo meus filhos, não existe nada mais importante na terra do que os filhos. Mas eu não posso dar o que eles querem. Meu filho Joaquim, por exemplo, de 4 anos, ele quer chocolate, pirulito, bala todo dia, paçoca. Se eu der isso para ele, ele não chega aos 10 anos de idade. Vai entrar uma diabetes violenta, vai levar meu filho. Então ele quer muito, mas eu tenho que fazê-lo chorar quando eu digo: não vou dar. E ele acha que eu estou fazendo sofrer porque eu boto ele para comer arrozinho e carninha com brócolis. Não é possível que meu pai me ama me botando para comer isso aqui, enquanto eu queria minha paçoquinha. O que ele não entende é que o filho não dá, o pai não dá para o filho o que ele pede, dá o que ele precisa. Vou repetir. O pai não dá para o filho o que ele pede, dá o que ele precisa.
É por isso que o diabo tenta atingir a imagem que você tem do seu pai, porque senão você não vai entender essas coisas. Você não consegue entender como Deus trabalha com você. E quando Deus te diz um não, você fica emburrado. Imagina quantos nãos Deus deu para Davi. E ainda assim ele continuava indo e vindo. Ele ia lá, cumpria o compromisso dele com a harpa, voltava, cuidar de ovelhinha. Porque é muito difícil você ver todo mundo se dando bem e você continuar na sua vidinha ordinária. A Bíblia diz que Eliabe, Abinadab e Samar já estavam no exército. Ou seja, foram para o lado de Saul, estavam com patente, estavam crescendo financeiramente, e ele ainda estava, vai lá, cuida de ovelhinha, corre lá, toca para o rei, não vai ter um dinheirinho hoje não, então volta lá com ovelhinha, e tal, e na vida ordinária, vendo quem estava perto dele se dar bem. E voltar é muito difícil, porque é quando você vai e volta, que você se compara. As redes sociais potencializaram muito isso. Hoje você entra na rede social de uma pessoa, está todo mundo se dando bem. Todo mundo está se dando bem na rede social, mas só na rede social, não se engane. Eu mesmo nunca postei uma briga minha e da minha esposa na rede social. A gente só posta coisa boa. Quando está brigando, a gente desliga o celular. Vai que a Siri escuta, né? A Siri fala, que isso, pastor? Então você vê na rede social, está todo mundo se dando bem. Você está lá no Brasil ainda, aí vê o amigo que se mudou para os Estados Unidos. Aqui nunca aconteceu isso, mas tem muitos lugares em outros estados americanos que acontece. Que a pessoa está no Brasil e vê lá, gente, ele foi mês passado, já está com esse carro. É o carro dos outros que o cara fala, vai, tira foto rapidinho. E o cara bota na legenda, quando Deus dá vitória é assim. Aí você lá no Brasil fala, gente, eu vou também. 3 anos depois você fala, gente, que aquele moço da foto que desapareceu? Eu tô aqui há 3 anos. Que luta! É porque a gente, indo e vindo, a gente vai se comparando. E quem olha para o lado não consegue olhar para frente. Aí você começa, ao invés de olhar para o que está chegando, você olha para o que está acontecendo na vida das pessoas que não tem nada a ver com o teu destino e muito menos com o teu propósito aqui na terra. Então Davi teve que lidar com várias coisas. Vida emocional, peraí, eu não posso deixar que meus irmãos se dando bem seja um impedimento para eu continuar fazendo o que eu preciso fazer. Porque uma coisa bem impressionante na Bíblia é que Deus nunca chamou quem estava parado. Toda vez que Deus chamou alguém, a pessoa estava trabalhando. Eu não estou falando empregado ou desempregado, não. Estou falando trabalhando. Quando ele chama Gideão, ele estava malhando trigo. Quando chama Davi, estava apacentando ovelha. Ninguém estava em casa. Se Deus quiser, ele me chame, porque... Ninguém está em casa parado. Deus não chama quem está parado. Deus chama quem de alguma forma já está se preparando para o que está chegando. Você está se preparando? Porque está chegando. O problema que acontece é que quando nós estamos na vida ordinária, fazendo aquilo que é comum todos os dias, vendo pessoas aparentemente viver o extraordinário, porque os irmãos de Davi estavam vivendo o extraordinário, só aparentemente, na verdade não, eles estavam com medo. Nessa cena aqui vai aparecer Golias, e a Bíblia diz que quando o gigante aparece, todo o exército de Israel entra em pânico, menos uma pessoa. Teve um que não entrou em pânico. Teve um que caiu de paraquedas ali. Sabe por que ele caiu de paraquedas? Porque ele estava cumprindo um princípio. Quem cumpre princípio cai numa oportunidade que nem era tua. Vou te provar. Ele estava lá cuidando de ovelhinha. No outro dia lá tocava para o rei, voltava para as ovelhinhas, voltava para o rei. O pai dele, ei, pega esse pão e esses queijos e leva na batalha para mim. Agora é de office boy que ele vai trabalhar. E ele pensa o seguinte, cara, minha vida não melhora, né? Agora eu vou de entregador de iFood, de Uber Eats. Assim, ó, toma isso aqui e entrega lá na guerra. Você não vê Davi reclamando porque o princípio de honrar pai e mãe, de honrar a autoridade, não pode ser quebrado. Então ele podia estar insatisfeito, ele podia estar revoltadinho, mas ele pega e fala o seguinte, eu vou lá, pai. E quando ele cumpre um princípio, Deus vai e começa a cumprir uma promessa. Pega Davi, leva Davi, Jesus, inimigo furioso, hein? Inimigo quer me derrubar, mas não vai não. Ele pega Davi
e coloca na frente de um gigante. Quando ele olha, Israel está em pânico e ele não. Mas deixa eu te explicar, é muito normal você entrar em pânico quando você está diante de algo que não se pode vencer. Alguém bota uma arma na sua cabeça e você está desarmado, você entra em pânico, sim ou não? Ou seja, não tem nada de anormal entrar em pânico numa situação de perigo. O povo de Israel estava em perigo porque eles estavam lá com espadinhas que parecia uma faquinha de tão pequena, e o cara de 3 metros de altura estava com uma espada de 1 metro. Então é lógico que eu vou entrar em pânico. É lógico que eu vou ficar com medo. Mas se todo mundo ali era ser humano e estava com medo, por que Davi não estava? Por que Davi não teve a mesma reação que todo mundo? Tem 2 motivos. Tem 2 motivos. Primeiro motivo: quem já está insatisfeito e não aceita mais a vida ordinária, faz qualquer coisa para passar por extraordinário. Então Davi fala assim: peraí, eu não posso continuar nessa vida que eu estou. Isso aqui é uma oportunidade, eu posso perder tudo. Você já viu que quando aparecem aquelas tragédias de enchente no Brasil e tal, fala assim: o que você perdeu? Eu perdi tudo. Mas o que você tinha? Não tinha nada. Quem não tem nada a perder, faz o que tem que fazer para mudar a realidade. Quando você tem coisa a perder, você pensa, você calcula muito. Não, mas aí... Por isso que o apóstolo Paulo falou: eu considero tudo perda, por causa de algo maior que está vindo. Tudo que eu tenho é perda, não serve. Então Davi fala o seguinte: está todo mundo com medo porque eles têm coisa a perder. Ó, Eliabe já tem título no exército, se falhar perde o título. Fulaninho tem dinheirinho guardado, se morrer o dinheirinho vai ficar para quem casar com a mulher dele depois. Davi fala assim: eu não tenho nada a perder. Eu estou cansado dessa vida ordinária. Isso aqui é uma oportunidade para passar para o extraordinário. Tiago, quer dizer que eu não tenho que ter nada para ter coragem de fazer algo extraordinário? Claro que não, você só não tem que se apegar às coisas que Deus confiou em você até hoje. Ou seja, eu tenho algumas coisas significantes na vida, mas em nada eu considero isso um ganho. Se eu tiver que abrir mão de tudo para algo maior que Deus quer me levar, portanto que seja Deus, está feito. E Davi fala: eu vou enfrentar. Mas tem um segundo motivo. Primeiro, ele estava disposto a sair do ordinário para o extraordinário. Segundo, ele não negou o treinamento lá de trás. A Bíblia diz que ele já tinha enfrentado um urso e um urso e um leão. Seja sincero comigo. Você foi contratado para cuidar dos 3 cachorrinhos da senhorinha do seu condomínio. Ela vai te pagar $10 a hora. Você fala: que delícia, vou ficar sentado aqui com os cachorrinhos, fechar 10 horas por dia, eu vou ficar aqui. Pá. Do nada, você está com os 3 cachorrinhos. Um alligator sai do lago, 6 metros de comprimento, vem para cima dos 3 cachorrinhos. O que você faz? Não vai pegar os cachorrinhos dessa senhorinha, não. É isso que você faz? Ninguém toca nos cachorrinhos dos outros aqui não, hein? Parte para cima do crocodilo, é isso que você faz? O que o ser humano comum faz? Sai correndo. Diabo, vai embora. Somente quem quer fugir do comum e ir para o extraordinário enfrenta o que ninguém enfrenta. E aí Davi fala assim: ninguém vai tocar nas poucas ovelhas do meu pai, não. Só que quando ele não foge desse problema, ele não tinha nem ideia que ele estava sendo treinado para algo maior. Esses dias, anos atrás, 3, 4 anos atrás, eu estava vendo Discovery Channel. Já viu aquelas partes que passam dos animais? Tem Animal Planet, tem um negócio. Aí estava passando o urso quando vai atacar. O urso quando vai atacar, ele vê assim alguém para atacar. Ele vai nas 4 patas e quando chega perto, o que ele faz? Quem já viu? Levanta em 2 patas, não é isso? Que ele com essas 2 aqui que ele vai para cima.
E o Discovery Channel falou: o urso em pé, em posição de ataque, pode chegar a 3 metros de altura. Aí Davi está aqui, todo mundo com medo, ele doido para sair do ordinário para o extraordinário. Olha o gigante e fala: não, mas não é tão alto não, gente, eu já matei um desse tamanho. E nem era humano. Deus te faz passar coisas medonhas no passado para você ter experiência no futuro. E quando todo mundo está cheio de medo, você fala: não, eu já sei como derrubar isso aí. E Davi pega uma pedra. A Bíblia diz que quando ele calculou, ele pegou uma pedrinha. Por quê? Ninguém teve inteligência. Repete comigo: inteligência. Para pensar o seguinte: para que eu vou lutar de espadinha? Para que eu vou lutar na mesma arma se eu posso atingi-lo de longe? Inteligência, estratégia. É o poder da visão. Enquanto muita gente olha para o gigante e fala assim: ah, é muito grande, não tem como derrubar. Outras pessoas olham para o mesmo gigante e falam: meu Deus, é muito grande, não tem como errar. Não tem como errar não, a cabeça é muito grande. Ó, glória, aqui ó. E vai na testa. Derruba e entra para a história. A Bíblia diz que Israel começou a cantar o nome de Davi. Um dia antes, ele estava de Uber Eats. Toma aqui pãozinho, queijo, vai, toca a harpinha. Volta aqui, cuida das ovelhas. Um dia antes ele estava só suando, ó, só na correria. Já viu que a gente fala: tá na correria, tô na correria. Toca aqui, vai para cá. Um dia antes ele estava assim. Outro dia, estava todo mundo cantando Israel. Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. De um dia para o outro, Deus muda a sua história, se o processo que ele te colocou está sendo levado a sério. Davi não estava em casa curtindo a vida ou reclamando porque as oportunidades não chegavam para ele. Ele estava trabalhando enquanto uma oportunidade não aparecia. E quando apareceu, ele estava treinado pela escola, pelo Harvard Business. Não, estava treinado pela vida. O maior treinamento que Deus te dá é a vida. Olha o que você já passou na tua vida, para você ver como é que você já está treinado. Você pode até chamar de problema, mas o que você chama de problema, Deus chamou de treinamento. E está te colocando num outro nível. Está te colocando numa nova estação. Porque muita gente pensa em desistir nessa correria. Eu estou usando minha habilidade aqui para os outros, aí tem que vir aqui para ganhar merreca com as ovelhas. Agora já estão abusando de mim, pedindo para levar pão lá para os outros. Que enquanto você está pensando em desistir, porque não vê perspectiva de futuro, tem gente como o Davi que fala assim: não, uma hora chega a oportunidade. E não chega do jeito que eu quero não, chega de um jeito medonho, assustador. A oportunidade tem o hábito de andar disfarçada. Você acha que é um problema, mas é uma oportunidade. Você acha que é uma pressão, que é uma luta, mas é uma grande chance. Geralmente oportunidades vêm disfarçadas. E Davi entra nessa batalha. E a primeira coisa que ele pergunta, que Davi sabia o que queria: você sabe o que você quer? Davi sabia. Quer ver? Ele entra na batalha. Qual é a primeira coisa que ele faz? Quem lembra? O que ele grita? Hã? Quê? Qual é a recompensa? Muita gente fala o seguinte: não, ele falou: quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? Falou mesmo, depois. Ele ficou espiritual depois que ele soube da recompensa. Quando ele soube da recompensa, ele quem é esse homem aí para afrontar o exército? Qual é a recompensa? O que vão dar para quem derrubar? Ele nunca tinha perguntado de recompensa para ninguém. O pai dele mandava fazer as coisas, ele fazia. Saul mandou ele tocar, ele tocava. Ele nunca tinha perguntado: mas o que eu vou ganhar? Mas tem uma hora que vem tudo na tua mão. Ele falou: ninguém quer lutar, só eu. O que eu vou ganhar? E aí todo mundo começa a falar: olha, o rei vai dar a mão da filha. Ele: opa, vou deixar de ser plebeu e vou me tornar nobre? Isso. Vai enchê-lo de riquezas. Vou deixar de ser pobre, vou ficar rico? Isso. E vai isentar a casa do pai de impostos em Israel. Ainda vou honrar meu pai e minha mãe. Fechado, eu vou. Quem é esse incircunciso?
para afrontar o exército de Deus. Aí ficou espiritual. Quando ele soube que ia ficar rico, ele falou: deixa comigo. Sabe por que muita gente não luta com gigantes? Porque não sabe o que quer. Não sabe qual é a recompensa de derrubar gigante. Quando a depressão aparece, você se entrega. Quando a quebra financeira vem, é mais forte do que a tua vontade de se levantar. Quando alguém fala mal de você, você se tranca e chora por 3 dias. Porque você não sabe que quanto maior o gigante, maior a recompensa. Quanto mais ninguém quer fazer o serviço, mais caro vão pagar para quem quer fazer. Ninguém queria fazer esse serviço, derrubar o gigante. Davi falou: deixa que eu derrubo, mas o que vão dar? Davi não era pidão, ele só pediu na hora certa. Já viu gente pidona? Que o tempo todo está pedindo? Davi, ele serviu por muitos anos para um dia só pedir. E quando pediu, irmão, pediu bem. E saiu por cima. Sirva por muitos anos sem esperar nada em troca. Porque o dia que Deus falar, pode pedir, você vai saber exatamente o que pedir. E isso vai mudar a sua história para sempre. Por isso, se você está pensando em desistir, eu vim aqui para te dizer, não desiste. Porque a correria de um lado para o outro não é fácil mesmo. Sentir-se desvalorizado não é fácil. Às vezes estar sozinho, ninguém olha para você, não é fácil. Quem estava do lado de Davi? Ninguém! Seus irmãos zombavam dele. Quando ele chega na frente da batalha, ele abre e diz assim: o que você veio fazer aqui? Com certeza você veio espionar, veio aqui fazer fofoquinha, veio aqui saber do que está acontecendo. Davi, mas o que eu fiz dessa vez? Quando ele fala isso, mostra que o tempo todo acontecia esse tipo de acusação. O que eu fiz desta vez? O tempo todo, quem estava próximo deveria ajudar, estava fingindo que ele não existia, estava caçoando dele, estava duvidando do futuro dele. E ainda assim ele falou assim: eu vou derrubar esse gigante. Tem gente que não chega nem a lutar com o gigante porque desiste quando alguém do lado começa a te afrontar. Tem gente que nem luta as lutas que tinham que lutar porque na fofoquinha dos outros já desanima. Davi não. Davi dá uma aula pra gente. Eu derrubo. Mesmo que meus irmãos estejam ali, doido para não acontecer, meus irmãos estão torcendo para eu cair. Eu derrubo. Porque eu quero sair dessa vida ordinária que eu estou vivendo, eu quero começar a viver algo extraordinário. Porque eu não passei aqueles problemas com o urso e com o leão para agora fingir que eu não sei lutar. Eu já sei lutar. Eu não vou deixar que meu passado seja problema. Eu vou ver como treinamento e vou lutar com isso aí. E a história de Davi muda para sempre. E ele começa a escutar todo mundo gritando o nome dele. Israel começa a celebrar o nome de Davi. E aí começa um outro problema. Porque deixa eu te falar uma coisa: problema na vida nunca acaba. Quem está passando um problema hoje aqui? Quando esse problema acabar, que vai acabar porque problema não dura para sempre, adivinha o que vai acontecer? Vai vir outro. Desculpa te dar essa notícia. É que a vida é assim. Gente, deixa eu te... Tem problema que é bom você nem pedir para Deus para acabar rápido, porque você não sabe o que vai vir depois. Tem que falar: Deus, isso aqui tá bom, deixa eu com esse probleminha. Porque tem uns problemas mais ou menos que acabam e vem um pesado. Fala: Deus, aquele problema estava uma delícia, eu não sabia. Meu Deus, e agora esse é que eu tenho que enfrentar? Problema não acaba. Tiago, e quando eu ficar bilionário? Vai ter problema de bilionário. E quando eu for cheio do Espírito Santo e rodopiar na igreja? Vai ter problema de quem está cheio do Espírito Santo. O problema não termina, você muda só o tipo de problema. É lógico que, por exemplo, se você fica milionário, bilionário, você não vai ter mais o problema de atrasar a conta. Ou de ficar pensando no que vai comer porque não sabe se o preço dá. Esse tipo de problema você não tem mais. Aí tem outros, emocionais, espirituais, filho que não quer falar contigo, tem outros problemas. Então Davi sai de um problema e entra em outro pior. Porque quando ele brilha, o rei começa a ter inveja dele e fala: vou matar esse menino. É muito pior um rei querer te matar do que você só ser pastorzinho de ovelha com salário baixo, não é? É melhor ficar vivo ganhando um pouquinho aqui, porque agora está famoso e quem pode me matar falar que vai matar. O rei podia matar ele.
E quem podia matar disse: eu vou te matar. Então existem promoções que te levam para o lugar que você queria ir, mas prepare-se, porque lá vai ter gigantes que você não pensou que teria. O gigante Saul era pior do que o gigante Golias. Porque Golias, Davi tinha permissão para derrubar, permissão divina. Saul ele não podia tocar, porque ele era ungido do Senhor. Então ele teve que ser perseguido sem poder reagir. Se Golias viesse com espada, ele vinha com a pedra. Mas Saul ele só tinha que pegar e fugir. Meu Deus, tacou uma lança em mim, foge. Meu Deus, mandou 3.000 soldados no exército me pegar, foge. E até o final da vida de Davi, ele já era rei, consolidado em Jerusalém, tudo certo. Do nada o filho dele se rebela, Absalão, e tenta tomar o trono. Começa uma revolução, ele tem que fugir descalço do palácio. Os problemas nunca acabaram, nunca acaba. Para cada fase da tua vida, os problemas que você passou no passado vão te dar experiência para lidar com os problemas do presente. E cada problema que você vence é uma nova promoção que chega. A vida do crente é vida de promoção. Porque a gente vai brilhando conforme a luz da aurora. 5 horas da manhã começa e está mais ou menos clarinho. 5:30 dá mais uma clareada. 6 horas, é como a luz da aurora, vai clareando, vai crescendo, é de glória em glória. Então não pensa que a tua vitória de ontem nunca mais vai se repetir. Na verdade não vai mais se repetir. A próxima será maior, porque é de glória em glória, é de vitória em vitória, é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais. Não quer dizer que não vai ter problema, não quer dizer que não vai ter perseguição, quer dizer que nada poderá te tocar, nada poderá te destruir, nada poderá te desanimar, nada poderá impedir o que Deus já vai fazer na sua vida. Nada, nada. E eu encerro dizendo o seguinte: Davi soube lidar com as fases. A maioria dos seres humanos desistem porque não sabem lidar com as fases da vida. Eu estou vivendo uma fase hoje que quem me vê de fora fala: Tiago está numa fase boa. Mas é porque você só vê número. Você vê o número de rede social, vê onde eu vou, onde eu deixo de ir e tal. Mas na verdade é uma fase muito difícil, onde você tem que tomar decisões, que uma decisão errada... Se há 10 anos eu tomasse uma decisão errada, eu, puxa, errei, caramba, vou começar de novo. Se eu tomo hoje, acaba com a minha vida. Você tem que andar mais atento com tudo, escolher com o que você faz, o que não faz, onde veste, com quem anda, tudo. Você tem que estar 24 horas atento, ligado, no mundo espiritual, no mundo natural. Acabou. Então é fácil você olhar para os outros de fora e falar: está numa fase boa. Você não está acompanhando por dentro. Você não sabe os desafios. Você não sabe como está a vida emocional, como está a vida espiritual, como está a família, como está que tipo de inimigos ele está enfrentando. Porque a maioria dos inimigos você enfrenta e não pode tornar público, porque senão você divulga o inimigo. Aí você tem que enfrentar calado. Então deixa eu te falar uma coisa: a vida de Davi, como a nossa vida, foi uma vida feita de fases. E ele soube respeitar cada fase. Por isso ele terminou bem. Porque errar, ele errou mais do que a gente. Errar, ele errou mais do que a gente. Mas ele terminou bem. Porque ele soube como respeitar cada fase. A fase que você está hoje não é para você desistir. É para respeitar. Porque está vindo algo muito melhor aí. Está vindo algo que vai te levantar de vez. E nada será capaz de te derrubar. Se você crê nisso, fica de pé e aplauda ao Senhor. Eu quero orar por você. Ah, Espírito de Deus, muito obrigado por essa manhã. Nós cremos num Deus que deixa as fases da vida nos amadurecerem. Continuaremos, Senhor, nessa correria. Vai para um lado, vai para o outro, mas sem olhar para o lado para se comparar. Olharemos para frente onde está a oportunidade. Quando nossos gigantes aparecerem, Senhor, mediante a recompensa que buscamos, vamos enfrentá-los. E sabemos que o tamanho do gigante vai determinar o tamanho da vitória. Nós declaramos
que nenhum mal sucederá e praga nenhuma chegará na casa do teu povo. Dá ordem aos teus anjos a respeito de cada um que está aqui. Tu conheces cada um pelo nome. Tu planejaste o nascimento de cada um. Tu tens o destino deles na palma da tua mão, Senhor. Então nós declaramos agora as fases sendo respeitadas para as vitórias começarem a chegar. Você não vai desistir, você não vai parar pela metade, você não vai jogar tudo para o alto, você não vai abrir mão da tua própria vida, você não vai abrir mão das oportunidades que Deus te deu. Deus vai te levar para uma fase que você nunca imaginou. Está logo ali na frente. Diz o Senhor, aguenta mais um pouco, porque está chegando o dia da promoção. Está chegando o dia da mudança. Aguenta mais um pouco. E nós declaramos isso na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Eu desejo paz e prosperidade sobre a tua vida, em nome de Jesus.